Olá, sejam bem-vindos ao canal Viagem Espacial. Continuando sobre nossa série dos maiores cometas do universo, hoje falaremos do cometa C 2014-1271, Bernardinelli-Bernstein. C 2014-1271, Bernardinelli-Bernstein, conhecido simplesmente como C 2014-1271 ou cometa Bernardinelli-Bernstein, apelidado de BB. É um grande cometa de nuvem de Oort descoberto pelos astrônomos Pedro Bernardinelli e Georg Bernstein em imagens de arquivo do Dark Energy Survey. Quando fotografado pela primeira vez em outubro de 2014, o objeto estava a 29 unidades astronômicas, 4,3 bilhões de quilômetros do Sol, quase tão longe quanto a órbita de Netuno e a maior distância em que um cometa foi descoberto. Com um diâmetro de núcleo de pelo menos 120 km, é o maior cometa de nuvem de Oort conhecido. Ele está se aproximando do Sol e atingirá seu periélio de 10,9 unidades astronômicas, logo fora da órbita de Saturno, em janeiro de 2031. Não será visível a olho nu porque não entrará no sistema solar interno. C 2014-1271 foi descoberto pelos astrônomos Pedro Bernardinelli e Georg Bernstein em uma busca assistida por algoritmo por objetos transnetunianos de movimento lento, em imagens de arquivo do Dark Energy Survey no Observatório Interamericano de Cerro Tololo. Foi detectado na 22ª magnitude aparente em 42 imagens abrangendo 10 de outubro de 2014 a 26 de novembro de 2018. O longo arco de observação pelas imagens revelou que o objeto estava em uma trajetória quase parabólica em direção ao Sistema Solar, implicando uma origem cometária da nuvem de Oort, apesar da aparência aparentemente asteroidal, pontual, do objeto nas imagens. Quando fotografou pela primeira vez, o objeto estava localizado na constelação do Sul do Escultor, dentro da órbita de Netuno, a uma distância de 29,0 unidades astronômicas, 4,3 bilhões de quilômetros do Sol. O brilho relativamente alto do objeto, a partir de sua distância, indicou que seu diâmetro deve ser da ordem de 100 km, um tamanho excepcionalmente grande para um objeto de origem cometária. A descoberta foi anunciada pelo Minor Planet Center em 19 de junho de 2021, e o objeto recebeu a designação provisória de Planeta Menor 2014-1271. O objeto atraiu atenção significativa de astrônomos em todo o mundo. Os astrônomos fizeram observações de acompanhamento e encontraram várias pré-descobertas poucos dias após o anúncio. As primeiras observações de pré-descoberta de 2014-1271 foram obtidas a partir de imagens da pesquisa vista do Observatório Paranal tiradas em 15 de novembro de 2010, quando o objeto estava a 34,1 unidades astronômicas, 5,1 bilhões de quilômetros do Sol. A atividade cometária em 2014-1271 foi relatada pela primeira vez em 22 de junho de 2021. Por Tim Lister no telescópio do Observatório Las Cumbres em Sutherland, África do Sul e por Luca Buzzi no telescópio remoto Sky-Gens na Namíbia. O cometa foi considerado uma magnitude mais brilhante do que o previsto em suas observações, com uma coma ligeiramente assimétrica de até 15 segundos de arco de largura. Naquela época, a distância do cometa do Sol era de 20,2 unidades astronômicas, 3,0 bilhões de quilômetros. A detecção da atividade cometária foi confirmada pelo Minor Planet Center e o cometa foi formalmente denominado C 2014-1271, Bernardinelli-Bernstein, em 24 de junho de 2021. A análise de imagens de arquivo do Transiting Exoplanet Survey Serialized da NASA mostra que o C 2014-1271 tinha uma coma extensa e difusa com pelo menos 43 segundos de arco de largura em observações já em setembro de 2018. Quando estava a 23,8 unidades astronômicas, 3,6 bilhões de quilômetros, do Sol. Entre as épocas de observação de 2018 e 2020, o brilho do cometa aumentou significativamente em 1,5 magnitudes, provavelmente como resultado de atividade contínua em vez de uma explosão espontânea. O reexame de outros conjuntos de dados de telescópios também identificou uma coma difusa e distintamente assimétrica nas imagens a partir de 2017, a 25,1 unidades astronômicas, e nas imagens Pan-STARRS 1 a partir de 2019, a 22,6 unidades astronômicas.
O brilho da Komatsu em 2014-1271 tem crescido exponencialmente desde 2017, enquanto o brilho geral do cometa permaneceu estável de 2014 a 2018, sugerindo que a atividade pode ter começado bem antes da descoberta do cometa a 29,0 unidades astronômicas. A observação da atividade cometária a partir de distâncias heliocêntricas tão grandes é rara, e há apenas 3 outros cometas: o cometa Hale-Bopp, 27,2 unidades astronômicas de saída, em 2010 o 3, Boatini, 25,8 unidades astronômicas de entrada, e em 2017 K2, Pan-STARRS, 24,0 unidades astronômicas de entrada, foram observados exibindo atividade em distâncias heliocêntricas maiores que 20 unidades astronômicas. Em 2022, em 2014-1271 detém o recorde da maior distância em que um cometa foi descoberto no Sistema Solar. Em 2014-1271 foi observado pelo telescópio espacial Hubble em janeiro, março, julho, agosto e outubro de 2022. Em 9 de setembro de 2021, uma explosão aparente de em 2014-1271 foi detectada no Observatório Las Cumbres, conforme relatado em 14 de setembro. Ele aumentou em 0,65 magnitudes em comparação com as imagens tiradas no início daquele dia e atingiu uma magnitude aparente de no 18,9. Cálculos baseados neste aumento de brilho indicam que 10 a 100 milhões de quilograma, 11 a 110 mil toneladas curtas, de poeira foram ejetados durante a explosão. Na época, o cometa estava a 19,9 unidades astronômicas, 3,0 bilhões de quilômetros do Sol. O brilho do cometa diminuiu desde então para a magnitude 19 em dezembro de 2021. Cálculos rigorosos da órbita e efemérides do em 2014-1271 identificaram poucos eventos potenciais de ocultação pelo cometa de 2021 a 2025, durante os quais o cometa passaria na frente de uma estrela brilhante e bloquearia brevemente a luz da estrela. A observação desses eventos de ocultação permitiria oportunidades de fazer medições precisas do tamanho e posição do cometa, bem como procurar poeira circundante e possíveis satélites. A primeira tentativa de observar uma dessas ocultações foi feita na Austrália e na Nova Zelândia em 19 de setembro de 2021, mas não teve sucesso devido às más condições climáticas. Com uma declinação atual de 47 graus abaixo do equador celeste, em 2014-1271 é melhor visto do hemisfério sul. A evolução de sua atividade cometária será monitorada em breve pelo próximo Observatório Vera Rubin a partir de 2023. Uma vez no periélio, não se espera que o cometa fique mais brilhante do que Plutão, Mag 1316, e é mais provável que atinja o brilho da Lua de Plutão, Caronte, Mag 16,8, pois o cometa não entra no sistema solar interno, onde os cometas se tornam notavelmente mais ativos. Mesmo que atinja a magnitude de Plutão, levará cerca de um telescópio de 200 mm para ser visto visualmente. Medições de emissão térmica de rádio pelo Atacama Large Millimeter Array em 2021 estimam um diâmetro máximo de 137,17 km, 85,11 milhas, para o núcleo de em 2014-1271, assumindo contaminação insignificante da emissão térmica do núcleo por uma coma de poeira invisível. As medições não descartaram a possibilidade de uma coma de poeira contaminar até 24% da emissão térmica do núcleo, então o diâmetro real pode muito bem ser menor. As observações do telescópio espacial Hubble confirmaram o grande tamanho de em 2014-1271 em 2022, colocando um diâmetro limite inferior de 119,15 km, 74,9 milhas, para a contaminação máxima possível da coma de poeira. Mesmo em seu diâmetro mínimo estimado, em 2014-1271 é o maior cometa da nuvem de Oort descoberto, sendo mais de 50 vezes maior do que um cometa típico que tem menos de 2 km, 1,2 milhas, de diâmetro. O maior cometa de longo período conhecido anteriormente foi em 2002 VQ94, linear, com um diâmetro de 96 km, 60 milhas, seguido pelo cometa Hale-Bopp com 74 km, 46 milhas. O único cometa conhecido maior que em 2014-1271 é o Centauro ativo 95 Peg Chiron, que tem um diâmetro de aproximadamente 215 km, 134 milhas.
Embora a massa e a densidade do CEN 2014-1271 ainda não tenham sido medidas, uma estimativa aproximada da NASA coloca sua massa em 450 quatrilhões de quilograma, 500 trilhões de toneladas curtas, cerca de 100 mil vezes maior do que a de um cometa típico. Sem sua coma, o núcleo de CEN 2014-1271 tem uma magnitude absoluta visual, banda V, de 8,630,11. Que é calculado a partir de sua distância e magnitude aparente. Dado o diâmetro mínimo estimado, 119 km, e magnitude absoluta, calcula-se que o núcleo tenha um albedo geométrico visual muito baixo até 4% 1,2%, o que significa que reflete apenas 4% 1,2% de luz visível, tornando sua superfície mais escura que o carvão. Para o diâmetro máximo estimado, 137 km, o albedo mínimo do núcleo seria 3% 0,9%. O baixo albedo do CEN 2014-1271 é característico de pequenos núcleos de cometas de populações de curto e longo período, sugerindo uma falta de correlação entre albedo, tamanho do núcleo e tipo de órbita em cometas do Sistema Solar. Os baixos albedos dos núcleos cometários são geralmente atribuídos à deposição de carbono, compostos orgânicos e sulfetos produzidos por raios cósmicos que dissociam moléculas na superfície do núcleo. Observações ópticas do CEN 2014-1271 durante sua passagem de entrada mostram que seu núcleo parece mais reflexivo em comprimentos de onda maiores, indicando uma cor moderadamente vermelha semelhante, embora ligeiramente menos vermelha do que a maioria dos cometas de longo período. Espera-se que o albedo e a cor do núcleo do CEN 2014-1271 mudem ao longo do tempo devido à atividade cometária, especialmente após a passagem pelo periélio. Quando as temperaturas diminuem, seu núcleo é massivo o suficiente para recapturar gravitacionalmente os ejetos gelados depositados de volta à sua superfície, semelhante ao que foi observado no cometa Hale-Bopp após seu periélio. O período de rotação do núcleo de 2014-1271 é contestado, pois alguns estudos não encontraram nenhuma periodicidade rotacional significativa em sua curva de luz. Observações contínuas em 2018 e 2020 não detectaram nenhuma periodicidade, colocando um limite superior de 0,3 magnitudes para a amplitude de variabilidade do núcleo. Em 2021, Bernardinelli analisou vários conjuntos de dados de telescópios terrestres de 2018 e anteriores, encontrando uma variabilidade aparente do núcleo de 0,2 magnitudes, mas nenhuma periodicidade devido a dados esparsos. Bernardinelli não descartam outros fatores, como pequenas explosões de poeira que podem contribuir para essa variabilidade aparente, deixando espaço para a possibilidade de que a verdadeira variabilidade rotacional do núcleo possa ser ainda menor que 0,2 magnitudes. Em abril de 2022, os astrônomos Inácio Ferrin e Ferreiro relataram um período de rotação do núcleo de 26,02 dias, com base em uma análise do comportamento da curva de luz de longo prazo da ONU 271 de 2014 em observações do banco de dados do Minor Planet Center. Ferrin e Ferreiro encontraram uma amplitude de curva de luz do núcleo de 0,50,1 magnitudes. O aumento exponencial do coma do CEN 2014-1271 a 20,25 unidades astronômicas é consistente com o fato de ser gerado pela sublimação de gelo de dióxido de carbono, CO2, ou amônia, NH3, da superfície do núcleo. Substâncias supervoláteis menos abundantes, como monóxido de carbono, CO, provavelmente estão presentes no CEN 2014-1271 e podem contribuir adicionalmente para sua atividade distante, mas suas emissões ainda não foram detectadas. As observações infravermelhas do NEOVISE de novembro de 2020 não detectaram nenhuma emissão de gás CO do CEN 2014-1271 a 20,9 unidades astronômicas, colocando uma taxa de liberação de colimite superior em cerca de 10 vezes a do cometa Hale-Bopp na mesma distância heliocêntrica. A análise do formato da coma do CEN 2014-1271 sugere que a coma é composta de grãos de poeira de tamanho submilimétrico ejetados em baixas velocidades em torno de 10 metros por segundo, 33 psvs, indicando que o cometa se tornou ativo de 2 a 10 anos antes de 2018.
Com base no brilho da coma nas observações do Hubble de janeiro de 2022, o SEN 2014-1271 está perdendo massa a uma taxa de aproximadamente 1000 kg ds, 1,1 tonelada curta ds, a 20 unidades astronômicas, semelhante ao cometa Hale-Bopp a esta distância. SEN 2014-1271 veio da nuvem de Oort e esteve dentro da órbita de Netuno, 29,9 unidades astronômicas. Desde março de 2014 passou dentro da órbita de Urano, 18,3 unidades astronômicas, em setembro de 2022. O tempo do periélio é bem conhecido desde junho de 2021. A incerteza atual de 3 sigma na distância do cometa ao Sol é de 35.000 km. O período orbital de entrada e saída de um cometa da nuvem de Oort nunca é exatamente o mesmo, pois a órbita muda como resultado de perturbações planetárias. Para um cometa da nuvem de Oort, uma órbita definida dentro da região planetária pode produzir resultados enganosos. Portanto, as órbitas de entrada e saída devem ser computadas antes de entrar na região planetária e depois de sair da região planetária. Com um arco de observação de vários anos usando dezenas de observações, a órbita de SEN 2014-1271 é conhecida com segurança. Sua órbita de entrada em 1600, conforme calculada pelo JPL Horizons, tem um semeixo maior de 20.000 unidades astronômicas, 0,3 anos-luz. Isso indica que SEN 2014-1271 estava em sua maior distância, ou afélio, de 40.000 unidades astronômicas, 0,6 anos-luz, na nuvem de Oort há cerca de 1,4 milhão de anos. Ele chegará ao periélio, maior aproximação do Sol, por volta de 23 de janeiro de 2031 a uma distância de 10,95 unidades astronômicas, 1,6 bilhões de quilômetros logo fora do afélio da órbita de Saturno, 10,1 unidades astronômicas. Ele fará sua maior aproximação da Terra por volta de 5 de abril de 2031 a uma distância de 10,1 unidades astronômicas, 1,5 bilhões de quilômetros. Ele cruzará o plano da eclíptica em 8 de agosto de 2033, quando estiver se direcionando 12,0 unidades astronômicas do Sol. Seu período orbital de saída será de aproximadamente 4,6 milhões de anos com uma distância de afélio de cerca de 55.000 unidades astronômicas, 0,9 anos-luz. O objeto está apenas muito vagamente ligado ao Sol e sujeito a perturbações pela maré galáctica enquanto estiver na nuvem de Oort. Cometas grandes e de longo período, como o SEN 2014-1271, raramente são encontrados devido a um fenômeno conhecido como desvanecimento. Cometas em órbitas limitadas ao redor do Sol perdem periodicamente massa e conteúdo volátil para atividade em cada passagem do periélio, resultando em uma diminuição gradual em tamanho, brilho e atividade à medida que envelhecem. Isso acrescenta mais evidências de que o SEN 2014-1271 é um cometa dinamicamente novo. Não há propostas de missão para SEN 2014-1271, nem há missões futuras que possam ser redirecionadas para o cometa. A próxima missão como interceptor da Agência Espacial Europeia, que será lançada em 2029 e fará um sobrevoo de um cometa de longo período dentro da órbita da Terra, não será capaz de atingir SEN 2014-1271 devido à sua grande distância do periélio. De acordo com um estudo de 2021 da Initiative for Interstellar Studies, uma futura missão de sobrevoo com uma trajetória direta e de baixa energia para SEN 2014-1271 pode ter janelas de lançamento anuais. Em todos os cenários, a espaçonave chegaria de forma ótima a SEN 2014-1271 a uma velocidade relativa de 12 a 14 km por segundo até agosto de 2033, quando o cometa cruza o plano eclíptico a 11,9 unidades astronômicas do Sol. Por exemplo, uma missão semelhante a New Horizons, com o mesmo veículo de lançamento, mas sem encontro com Júpiter, poderia atingir SEN 2014-1271 em agosto de 2033 se lançada em outubro de 2029. Alternativamente, uma trajetória de sobrevoo para SEN 2014-1271 usando uma assistência gravitacional combinada e manobra oberta em Júpiter pode ter datas de lançamento viáveis de 2027, 2034 e 2037.
Um lançamento dentro da última janela poderia utilizar um sobrevoo da Terra para Júpiter após completar uma órbita ressonante da Terra 1 hora e 1 minuto, o que reduziria significativamente a energia característica no lançamento da Terra e permitiria a chegada do alvo acima da eclíptica. Uma trajetória de sobrevoo usando assistências gravitacionais consecutivas e ressonâncias orbitais dos planetas internos também é possível, mas as combinações de encontro mais otimizadas fornecem datas de lançamento até 2028, para um horário de chegada no final de 2033. Uma trajetória de encontro com SIN 2014-1271 foi considerada, embora a órbita quase perpendicular do cometa torne qualquer trajetória de encontro direta da eclíptica inviável. No entanto, um encontro com SIN 2014-1271 pode ser realizado com uma assistência gravitacional de Júpiter após o cometa cruzar a eclíptica, com datas de lançamento ideais em 2030 e 2034 e durações de voo em torno de 14 a 15 anos. Queremos agradecer a todos por terem assistido o vídeo até o final, e também por estarem se inscrevendo e compartilhando o canal. Por favor, dê aquele like e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Assim o YouTube reconhece o nosso trabalho e divulga para mais pessoas.